Dia histórico para o Brasil. Acaba de sair o trânsito julgado da condenação do núcleo 1 da trama golpista e o ministro Alexandre de Moraes já expediu os mandatos de prisão para todo mundo que foi condenado. Bolsonaro vai continuar preso na Superintendência da Polícia Federal e nós vamos ver aqui mais adiante agora, né, aonde ficarão presos os demais condenados, tá? É muito importante já te pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo, que se você puder, compartilha, e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que nós vamos trazer cada vez mais conteúdos aqui de defesa da nossa democracia e de condenação desses golpistas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Agora eu quero te convidar para a gente assistir uma matéria aqui do ICL que está ao vivo agora, trazendo aonde vai ficar preso esse pessoal do núcleo 1 da trama golpista que foi condenado aí foram condenados, melhor dizendo, né, a mais de 20 anos de cadeia. Vamos lá assistir. Então a gente tem uma tela aqui, para ficar didático para a nossa audiência também que nos acompanha em vídeo, Jair Bolsonaro, onde estava a Manuela Borges agora trazendo imagens para a gente, com uma meia dúzia ali de apoiadores na frente da superintendência. O Jair Bolsonaro vai cumprir a pena na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, onde já está preso preventivamente, e a pena também pela trama golpista, a condenação de mais de 27 anos também vai ser ali. Na sequência vem o Braga Neto, que vai cumprir a pena na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro, permanece então, portanto, onde já está, lugar, onde ele já está. O Anderson Torres, como eu disse agora há pouco, na Papudinha, 19º Batalhão da Polícia Militar no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como Papudinha. O Almir Ganier vai ficar na Estação Rádio da Marinha, no Distrito Federal, lembrando que todos eles vão ser submetidos ali à perda da patente militar no julgamento, né, na decisão do Superior Tribunal Militar. Depois disso, eles perdem a patente e aí essa reconfiguração sobre o cumprimento da pena pode vir também. Pessoal, muito importante a gente entender aqui que o fato dos generais ter sido condenado a mais de 2 anos, qualquer militar que é condenado a mais de 2 anos de prisão, tá? Ele vai a julgamento para ver a questão da perda do posto e da patente, tá? Então o oficial ele vai ao Conselho de Justificação e a praça, né, ele vai a Conselho de Disciplina. Então, assim, esses generais provavelmente vão perder o posto e a patente, tá? Que são generais 4 estrelas, são oficiais 4 estrelas, tá? Nós estamos vendo aqui, gente, é um fato histórico no Brasil. Desde a proclamação da República, que a classe militar, eles atentam, melhor dizendo, contra a democracia, paulatinamente, isso reiteradamente. Nós tivemos agora um espaço grande aí de uma democracia relativamente estável, mas com tentativas aí de golpe de Estado, e agora, nessa situação, uma tentativa muito clara depois da questão da eleição de Jair Bolsonaro, porque nós tivemos um golpe aí parlamentar da Dilma Rousseff, né? A presidente Dilma, ela sofreu um golpe de Estado, claramente, tá? Mas a gente vê nitidamente que agora, depois que Bolsonaro ascendeu à presidência da República em 2018, isso aí se fomentou muito fortemente e a gente não, o cidadão comum não imaginava a trama que esses caras estavam fazendo, inclusive com a ideia de matar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, o vice e o ministro Alexandre de Moraes. E quem mais você imagina aí que eles tinham a ideia de matar? O golpe de Estado, ele sempre é a saída para essa turma que não respeita a democracia. Então é muito importante o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo nós estamos vendo a história do Brasil sendo escrita em nossa frente. Nunca na história desse país, como diz o presidente Lula, nós vimos oficiais generais serem presos por tentativa de golpe de Estado dessa maneira, tá? Dessa maneira, pessoal sendo preso, e é por isso que a gente tem que trabalhar para que não haja anistia, para que isso seja pedagógico, para que se aprendam a conviver com a democracia.
As Forças Armadas, elas são instituição de Estado e elas não são para resolver problemas políticos. Problemas políticos se resolve com a política, com os mecanismos políticos, né? Nós precisamos ter clareza sobre isso. Vamos seguir aqui assistindo aqui o que eles vão falar aqui com relação aonde os golpistas vão cumprir as suas penas. Vamos lá. E aí vem também a segunda tela, Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno vão cumprir a pena no Comando Militar do Planalto, no Distrito Federal, onde está Heloísa Vilela, neste momento, conversando com a gente. Alexandre Ramagem está foragido nos Estados Unidos, até gravou um vídeo recentemente dizendo que está protegido nos Estados Unidos, que vai atuar pela anistia, mas não sei não, porque o Alexandre de Moraes pediu também a cassação do mandato dele na Câmara dos Deputados depois da condenação. E o Lindbergh Farias também. Na lista da Interpol. Perfeito, Rodrigo, perfeita lembrança. E o Mauro Cid já começou também a cumprir a pena em regime aberto na casa dele, a prisão domiciliar, ele que fez como o delator também fez um acordo e isso reconfigurou a pena do Mauro Cid para uma pena menor do que as demais condenados por conta disso. Pessoal, uma coisa importante também que a gente está vendo no desenrolar agora é a questão do Alexandre Ramagem, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que o Alexandre Ramagem ele seja cassado pela mesa diretora. Então, no despacho dele, ele diz que a mesa diretora deve cassar o mandato do deputado federal Alexandre Ramagem, que está foragido, que fugiu do Brasil, né, fugiu aqui do país, e provavelmente isso em setembro, segundo informações, e está lá nos Estados Unidos, diz que está protegido, diz que está tudo tranquilo com ele lá nos Estados Unidos, mas a gente sabe muito bem que ele continua como deputado federal. É a mesma situação do Eduardo Bolsonaro e a mesma situação também da Carla Zambelli. O Eduardo Bolsonaro ainda não tem uma sentença transitada e julgada, a Carla Zambelli fugiu antes de ser condenada, se não me engano, antes de sair o trânsito e julgado dela, mas o Alexandre Ramagem não. O Alexandre Ramagem agora já saiu o trânsito e julgado e o Alexandre de Moraes determinou a mesa diretora que casse o mandato dele. E aí a pergunta que eu deixo para vocês, será que o Hugo Mota vai ter coragem de peitar o Alexandre de Moraes? Será que ele vai caçar o mandato do Alexandre de Moraes, do Ramagem, ou ele vai tentar jogar para o plenário, ou vai ficar na enrolação que está a questão do mandato do Eduardo Bolsonaro e da Carla Zambelli? Porque é uma vergonha o que a gente está vivendo nesse país. Nós temos deputados foragidos, atentando contra a democracia, lá de fora, e ainda com equipes trabalhando normalmente. Esses caras só não estão recebendo porque o ministro Moraes, ele bloqueou as contas deles. Mas eles estão, como deputado, equipes trabalhando na Câmara dos Deputados e está tudo tranquilo. É como se nada tivesse acontecendo. Então é importante a gente sempre trazer essas informações e isso à tona, porque você vê que as coisas começam a desenrolar de uma maneira diferente. O fato, volto a dizer para vocês, o fato de o ministro Alexandre de Moraes hoje trazer esses mandatos de prisão, expedir esses mandatos de prisão, ou seja, já decretar o trânsito julgado, já expedir os mandatos de prisão, já colocar esse povo para cumprir a pena deles, já mostra a que veio. Já mostra que o Brasil precisa passar isso a limpo e virar essa página. Nós precisamos avançar, mas não tem como a gente avançar com essa confusão golpista no país. Esse rolo de prende Bolsonaro, solta Bolsonaro, que Bolsonaro atentando contra aí a tornozeleira eletrônica, querendo arrancar a tornozeleira eletrônica. E você sabe que essa história está muito mal contada. Você que me acompanha aqui, você sabe que essa história de Bolsonaro ter tentado ali arrancar a tornozeleira eletrônica, tentado soltar ali o dispositivo da tornozeleira eletrônica, é uma história muito mal contada, pô. Um camarada com 70 anos, cheio de debilidade, como ele diz que tem, né, que fez uma cirurgia abdominal. Como que ele conseguiu fazer aqueles furos na tornozeleira eletrônica dele, ao redor de todo o equipamento, sozinho? Será mesmo que foi só ele mesmo que fez aqueles furos? Sozinho ele fez aquilo ali? Então é uma história muito mal contada que provavelmente ninguém vai saber a realidade dos fatos ali e qual era a intenção, mas todo mundo sabe que com essa turma não dá para confiar, porque eles não têm limite.
tá? Esse fato aí, agora, ainda há pouco nós tivemos a história do Carlos Bolsonaro, que foi lá visitar ele, e aí disse que ele chorou, que ele tá... É óbvio que vai chorar, poxa. Eu não estou aqui para dizer que o camarada, porque o Bolsonaro... Cara, ninguém que vai preso vai ficar feliz, né? Mas a realidade é que o Bolsonaro, ele tinha tudo para fazer um mandato tranquilo. Ele tinha tudo para fazer um mandato, ele tinha apoio popular, ele tinha tudo, mas não consegue. Esse povo ele não consegue. O Carlos Bolsonaro está quietinho, está dando uma de bonzinho. Por quê? Porque ele vai ter que renunciar, se já não renunciou, se não me engano, não renunciou ainda, né? Ou já renunciou ao mandato dele lá do Rio de Janeiro, para ir para Santa Catarina. E aí ele fica sem mandato, né? Então ele tem que ficar quietinho. Mas vocês vão ver se esse cara foi eleito senador. Aí vocês vão ver como que vai ser o comportamento dele, a maneira dele, porque está quietinho por enquanto, né? Então vamos ver o que se desenrola aí. A partir de hoje, nós vamos estar acompanhando aqui mais frequentemente todas as informações com relação ao cumprimento da pena, tá, do pessoal do Núcleo 1 da trama golpista. Vamos trazer informações mais relevantes sobre essa questão do posto da patente. Vamos trazer mais informações para vocês aqui dentro daquilo que a gente apurar, tá bom? Então já te peço aí, já segue o nosso canal, já curta esse vídeo, já compartilha se você puder, tá bom? E até um próximo vídeo. Eu me chamo Sérgio Martins e você está no canal Politize-se, porque é importante a gente se politizar para não cair em fake news e não entrar em enrascada votando nas pessoas erradas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.